Senador Seif, muito obrigado pelo tempo, obrigado mesmo. Quando eu vi nas suas postagens essas duas denúncias, me surpreendeu o que o governo está fazendo. Então, se você me permitir, eu vou dar uma apresentação da primeira denúncia e aí a fala é contigo. Porque o presidente Lula revoga um decreto do ex-presidente Jair Bolsonaro que protegia os direitos das crianças desde a gestação. A proteção passou a valer apenas após o nascimento. Em resposta, e pode soltar Maurício, por favor, em resposta ao ministro Flávio Dino, o Departamento do Estado americano afirmou nenhum tribunal estrangeiro... estamos falando aí dos assuntos mais importantes. Então, já pode colocar a pauta, Maurício, depois eu coloco os mais importantes. Estamos falando da pauta 01. Pauta 01. Pode mandar. O presidente Lula, então, revogou um decreto do ex-presidente Jair Bolsonaro que protegia os direitos das crianças desde a gestação, limitando essa proteção apenas após o nascimento. É um avanço claro da agenda pró-aborto no país. A ação foi percebida por especialistas como avanço silencioso do governo na agenda pró-aborto, já que a revogação não foi amplamente divulgada. Um novo decreto foi assinado pelo petista sem usar os termos gestação ou nascimento. O novo decreto estabeleceu a política nacional integrada da primeira infância, que promete garantir proteção, desenvolvimento e direito das crianças de 0 a 6 anos. No entanto, não faz nenhuma referência ao respeito da proteção dada à criança no período anterior ao nascimento. O programa foi lançado no dia 5 de agosto pelo ministro da Educação, Camilo Santana, e pelo presidente Lula durante a reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável no Palácio de Itamaraty, em Brasília. Então, de novo, boa tarde, senador Seif, e obrigado pelo seu tempo. Boa tarde, Segré. Muito obrigado pela oportunidade. Fico muito honrado em participar de uma mesa com pessoas que eu respeito e acompanho com muita frequência. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui no Faroeste brasileiro. Conta um pouco, primeiro, de que se trata esse decreto e como isso pode afetar as nossas crianças, porque eu vi no seu post a tua indignação com essa situação e me parece que é necessário divulgar mais uma narrativa do governo em que diz uma coisa e faz outra. Exatamente, Segré. O Lula, ele é especialista no estelionato eleitoral. Ele promete um monte de coisa durante a campanha e no momento seguinte que está eleito faz exatamente o contrário. Ele dizia que era contra o aborto, pessoalmente, mas vemos que o primeiro ato dele, né, foi a ministra Nilza Andrade, que eu chamo carinhosamente de Madame Satã, porque quem quer liberar maconha no Brasil, quem quer hormonizar crianças de 14 anos de idade, e quem quer liberar aborto no Brasil não pode ser uma pessoa enviada de Deus. Tem que ter uma pessoa realmente com alguma coisa ruim na cabeça e no corpo. E ela fez lá uma resolução com secretários de saúde do Brasil inteiro e assinaram a maldita, me perdoem a palavra e as expressões, mas a maldita resolução 705, e que trata desses 3 temas de que nós, logicamente conservadores, aliás, o Brasil, de uma forma geral, Segré, mesmo que você pergunte pessoas, eleitores lá do interior do Nordeste, pessoas que sempre tiveram aspecto de esquerda, que gostam do Lula, se você perguntar sobre droga, se você perguntar sobre hormonização, se você perguntar sobre aborto, eles vão ser contras. Então, 85% do brasileiro, seja eleitor ou não do Lula, ele é contra essas pautas. Então, um desrespeito completo à população brasileira. E agora o Lula, então, revogou uma portaria do presidente Bolsonaro e que falava claramente sobre o nascituro, a gestação, a proteção da criança no ventre da mãe. Então, ele removeu essas partes que, para mim, não tem dúvida nenhuma, é uma agenda pró-aborto, já como eles fizeram em 2023 com a Resolução 705. Sem deixar de mencionar a Segré e todos que nos ouvem e prestigiam, na DPF, que rola no Supremo Tribunal Federal sobre aborto, que é querendo, de alguma forma,
legalizar, liberar o aborto em mais condições do que já é prevista na nossa legislação. Então, nós precisamos ter muito cuidado para que essa pauta não avance e que o Brasil, que é um país majoritariamente pró-vida, não vire um país abortista. E Ana Paula tem uma pergunta para o senhor. Boa tarde, senador. É um prazer estar aqui com o senhor. Essa pauta do pró-aborto, que o Lula diz que ele pessoalmente é contra o aborto, mas nós sabemos que o PT tem essa agenda, a esquerda tem essa agenda, é uma agenda que visa, na minha opinião, fragilizar o conceito de família, que é a base da estrutura da sociedade, e também um controle de natalidade. Eles já vêm desde há décadas, há 2 ou 3 décadas, avançando nesse caminho de ampliar cada vez mais o número de situações ou os casos de situações em que o aborto seria permitido. Eles estão aproveitando, então, nesse momento, pelo que eu entendi, toda essa questão política que envolve o Brasil, os noticiários que estão tomando conta, né, de todas as discussões políticas, para, mais uma vez, dar mais um passo em direção ao aborto. É isso, eles estão agindo nas sombras para burlar a legislação, porque esse decreto novo, pelo que eu entendi, ele está ótimo. Porém, foi revogado um que falava especificamente também do período gestacional. Então, você lê esse novo decreto, você acha ele lindo, porque ele está protegendo as crianças de 0 a 6 anos. É um decreto do Ministério da Educação, mas eles estão fazendo isso silenciosamente, sorrateiramente, para ir avançando. É isso que nós estamos assistindo, aproveitando a situação do país para avançar com a agenda abortista? Exatamente. Ana Paula, veja bem, o que eles fizeram? Revogaram um decreto do presidente Bolsonaro, que já previa exatamente, praticamente o mesmo texto. No entanto, no decreto do presidente Bolsonaro, estava descrito ali a proteção do nascituro, ou seja, do bebê no ventre da mãe. Então, como você perfeitamente esclareceu, o novo decreto, quem não conhecia o decreto anterior, está falando, nossa, que lindo, o Lula está protegendo as crianças. Mas não, foi uma mudança sutil, sem barulho, sem alarde, e que passa aos olhos da maioria das pessoas como algo positivo, lembrando que, como a Anísia Andrade assinou a portaria pró-aborto, pró-maconha e pró-hormonização de crianças de 14 anos lá em 2023, já foi um passo em medidas pró-aborto. E agora mais um passo em medidas pró-aborto. Sem dúvida nenhuma, como o país está pegando fogo, é declaração de guerra explícita aos Estados Unidos da América, é tarifaço, amizade aí com Putin, querendo trocar o dólar nos BRICS por uma moeda comum entre esses países, enfim, é tanta confusão, é impeachment de Moraes, é anistia, é tanta confusão que nós estamos, e realmente eles aproveitam esses momentos de incêndio e que o país está focado em outras questões para focar realmente em fatores ideológicos que nós sabemos, a pauta abortista, a pauta de liberação de drogas, 100% da esquerda brasileira. E lembro, aliás, senador, mundial, que quando era época das eleições, não dava para a gente falar que o governo tinha uma proposta, o atual governo, na época candidato, era uma proposta pró-aborto, amigos da ditadura, isso não dá para falar, o que nós estamos agora corroborando em carne própria. Marina Helena tem uma pergunta para o senhor. Senador, a minha pergunta, a gente tem visto aí, né, o consórcio PT, STF, legislando e literalmente fechando o Congresso. A gente já tem uma legislação aprovada no Congresso a respeito do aborto. Então, a minha dúvida é, o que o Congresso pode fazer para barrar esses absurdos, né? Tanto agora, essa derrubada do decreto, mas também a DPF que está no Supremo. Existe alguma iniciativa nesse sentido? Marina, eu tenho que prazer falar contigo. Quero te dizer que eu sou amigo aqui de toda a bancada do Novo, o Girão, o Van Hatten, né? Vocês têm o meu respeito.
pelo grande trabalho que vocês fazem. Apesar de eu ser do PL, eu sou entusiasta do Partido Novo. Marina, veja, eu tenho muitas críticas ao Rodrigo Pacheco, mas uma coisa que ele fez de boa, se eu posso ressaltar, realmente quando o Supremo determinou praticamente a liberação de droga, através de algumas gramaturas que poderia ser pego com a pessoa, ele foi e aprovou aqui dentro. Ele propôs, foi um texto inclusive dele, com apoio inclusive da direita e da esquerda, foi um texto praticamente unânime, sobre realmente a proibição do porte e posse de qualquer quantidade de droga. Então, eu entendo que nós, sim, se a DPF avançar no Supremo Tribunal Federal, na minha visão, Marina, o que o Supremo deveria fazer? Quando alguém entrasse, provocasse o Supremo, olha, nós queremos que libere aborto, teria que devolver e falar assim, isso aqui é competência exclusiva do Congresso brasileiro. Procure os seus representantes no Congresso e tente aprovar um PL, uma PEC, enfim, um PDL, vá atrás dos seus representantes. Mas os próprios políticos, ao longo dos últimos anos, ficou provocando o Supremo tudo que perdiam aqui dentro, as minorias perdiam, os partidos pequenos, Rede Sustentabilidade, PSOL, esses partidecos que estão a serviço da esquerda e do progressismo, recorriam ao Supremo e o Supremo pegava para si esse protagonismo. Então, caso essa DPF avance no Supremo Tribunal Federal, nós precisamos realmente fazer como o Rodrigo Pacheco fez, que é propor reiterar, que é um absurdo, reiterar a proibição do aborto em qualquer caso no Brasil, exceto anencefalia e estupro. Nós falamos que tínhamos duas denúncias, senador, e a segunda tem a ver com a pesca, porque a pesca voltou às páginas policiais. E não é por acaso. O governo recadastrou e ampliou os beneficiários do seguro defeso. Mas o que acontece com a produção de pescados no Brasil? Caiu. Isso mesmo. Mesmo com mais gente recebendo o benefício, a produção do pescado diminuiu. Mas por quê? Porque o Ministério do Meio Ambiente impôs novas restrições que inviabilizarão a atividade pesqueira em várias regiões. Senador, nos conta, por favor, dessa denúncia. Segre, só para fazer uma apresentação, antes de ser senador da República, eu fui secretário nacional de pesca, tinha status de ministro, fui ministro da pesca do presidente Bolsonaro, né? E fizemos um trabalho muito grande, porque não sei se nossos espectadores, se o professor Marcelo, se o Luiz, se a Marina, se a Ana Paula sabem, mas o seguro defeso é a maior fraude previdenciária do mundo. Do mundo. A cada 10 pescadores, segundo o IPEA e o Tribunal, a Controladoria Geral da União, um trabalho que eles fizeram conjuntos em 2017, cada 10 pescadores que recebem seguro defeso, 7 são falsos pescadores. Não saberiam distinguir um camarão de uma baleia. E quando eu fui secretário nacional, ministro da pesca, nós conseguimos reduzir quase 150 mil falsos pescadores, com força-tarefa com a Polícia Federal, com força-tarefa com o INSS, com força-tarefa com DataPrev, com cruzamento de dados, com operações que levaram à prisão de vários servidores públicos envolvidos. E nós, em 2022, quando foi o último ano da nossa gestão, deixamos o seguro defeso com 691.882 pescadores. Agora, o governo Lula já está com 1.949.762 pescadores, ou seja, 1.200.000 novos cadastrados no seguro defeso. Mais de 98% aptos a receber o seguro defeso. Então nós sabemos que, de novo, estamos usando essa ferramenta que a princípio foi criada para proteger o pescado e o pescador, na época de defeso, de Piracema, que o pescador respeitasse a reprodução do pescado, estão utilizando isso para comprar votos e se perpetuarem no poder e fraudar, desviar dinheiro público, que, aliás, é uma especialidade dos partidos dos trabalhadores, como vocês sabem, recentemente do INSS, como vocês sabem que o Correio está quebrado, como vocês sabem que todas as estatais estão dando prejuízos recordes nesse governo. Então, temos que fazer um trabalho e eu propus uma
CPI do Seguro-Defesa, Segré. Essa é boa e, senador, agradecendo novamente pelo tempo, as portas do Faresha Brasileira estão abertas para qualquer denúncia que deva ser feito em função das falcatruas que o governo faz. Fiquei com um número, e me corrija se eu ouvi bem, 7 de cada 10, esse é o número que está errado? Ou seja, 7 pessoas de cada 10 não deveriam estar recebendo, é isso? Exatamente. É a maior fraude previdenciária do mundo, porque o vazamento é de 70%. Né? 70% dos que recebem estão recebendo ilegalmente, não estariam aptos. Fazem tudo na vida menos pescar. Muito obrigado pelo seu tempo e, de novo, qualquer denúncia, aqui é o lugar que terá portas abertas para expressar. Obrigado e bom trabalho aí em Brasília. Obrigado, Segré. Um abraço a toda a bancada. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado.